Oi, professor. Oi, Gisele. Tudo Boa jóia? noite. Tudo jóia? Boa noite. Deixa eu arrumar a E tela um aí? pouquinho. Animada para o nosso Tô- bate-papo aqui? Eu estou muito animada, muito honrada de você ter aceito o convite. Que eu que estou muito honrado. Saudade das aulas. Pois é, então. Já faz tempo que você formou, né? Formei em 2015. 2015, pois é. Já está fazendo 5 anos, passou Já muito tem 5 rápido. anos, pois é. E tem muita gente aí, colegas seus, ex-alunos meus aí entrando, que É, legal. olha aí, saudades das suas aulas. É, aí, ó. Eu conheci uma pessoa aqui em Mateus Leme, porque depois que eu É, formei, a minha mãe já tinha vindo para Mateus Leme, porque ela aposentou e fez uma chácara aqui. Então sei. eu estava ficando muito sozinha em Betim, estava sem trabalho, É, aí estava meio solitária. Aí é. eu vim ficar aqui com ela em Mateus Leme, e acabei me encontrando com a Fabiana. Ela deve entrar aí, viu? Ou se já Fabiana está. Alves? Nossa, agora eu não lembro o sobrenome dela, a Fabi. É, teve algumas Fabianas aqui. Ela estudou com você e, e foi a minha psicóloga aqui em Ah, que Mateus Leme. legal. Que legal. Ela já tinha estudado. Quando eu Mas mandei você e para sua ela, ela mãe gostou fizeram o bastante. melhor negócio, viu? Porque eu também tô a fim de mudar lá para minha roça em Itatiaia-Sul, lá para o Rancho da Então você Gabiroba. ainda não está lá. Né, eu fico lá e fico aqui. Nesse momento eu tô aqui no Sagrada Família, em BH, né? Mas eu Hum, fico boa parte do tempo lá. Tô lá construindo olha, eu uma gosto muito casinha. daqui. É muito tranquilo, as pessoas são muito receptivas, não tem barulho. A dificuldade é que assim, é longe para tudo, né? Assim, não tem uma padaria perto, um supermercado, mas isso não é dificuldade, na verdade. Mas uma das coisas E que nós é vamos falar bom. hoje aqui, que eu quero propor, é que esse talvez seja um dos modos valorizados no futuro, sabe? Depois dessa pandemia, depois dessa situação toda, viver mais próximo da natureza, buscar mais integração com a vida em toda a sua plenitude, sair um pouco desses palcos de consumismo que é a cidade grande e tentar uma vida mais simples, mais perto daquilo que é realmente o principal, né? As fontes da nossa vida. Então, professor, antes de você já deu spoiler aí, né? Não, isso é só um detalhe, nós vamos falar mais sobre isso. Só um detalhezinho. Queria que você falasse pra gente o que você anda fazendo, se ainda está dando aula. Porque eu formei em 2015, depois eu não tive mais contato com o pessoal da PUC, assim, com vocês. Como que tá? O que tem Então, acontecido na sua vida? eu não estou dando aula mais na PUC, mas continuo dando aula. Agora estou dando aula na Faminas, no curso de psicologia. Continuo trabalhando com essa coisa que para mim é super importante, para mim me realiza realmente como ser humano, que é trabalhar com educação, dar Uhum. aulas e eu não só me sinto realizado, né? Eu tenho também clientes que são professores e a gente conversa sobre como ter esse momento de transmitir algo para o aluno, de a gente participar da formação de alguém, é alguma coisa super importante. Eu sempre falei, né? Não sei se eu já falei isso para você, mas muita gente que está aí participando já deve ter me ouvido falar sobre isso, que eu me considero um privilegiado, porque eu me realizo muito em poder transmitir o conhecimento, mas mais ainda em poder transmitir o conhecimento que é da psicologia e mais ainda em poder transmitir um conhecimento que é da psicologia existencial.
porque eu sinto que todos os dias eu realmente lido com as coisas importantes da vida, né? A psicologia existencial é um campo da psicologia que toca nas questões do sentido da nossa vida, da temporalidade, da nossa relação com a finitude. E para mim essas coisas são, digamos assim, os tópicos, os temas mais fundamentais da existência. Então, poder trabalhar Você com isso todos sente os que dias você é está muito cumprindo o importante. seu propósito. Sim, eu sinto que me realizo muito nisso, mas além disso, né? Então, eu também continuo como psicólogo clínico, agora também na modalidade virtual, né? E confesso que eu estou me Sim, adaptando a esse novo mundo, né? Nós vamos conversar sobre isso também. todos nós. Estou me adaptando a esse novo mundo, tanto na vida acadêmica, quanto na vida também clínica, né? Uhum. Mas tem sido muito interessante e para mim é um dos ganhos que essa pandemia está acrescentando na minha vida pessoal, né? Eu realmente estou passando por um momento assim de reinvenção um pouco da minha vida, que é um momento rico, né? Um momento que às vezes tem algumas dores, porque a gente perde algumas coisas, né? Essa pandemia mesmo é algo que tem uma dor muito profunda, esse isolamento ao qual nós todos estamos submetidos, mas, por outro lado, tem um grande aprendizado e tem uma busca, né, da gente se expandir como seres humanos. É uma das coisas que nós vamos falar sobre isso aqui. Então, na minha própria vida pessoal, me sinto me reinventando. Então, estou com esse projeto aí do Ousar Viver, né, que é um canal no Então, Instagram, você tem acha que também esse no. projeto Tem, tem a ver com o momento que você está vivendo? sim, tem a ver com esse momento, o Fazer momento que uma o mundo análise está aqui da sua vivendo. vida, Isso, não tem problema não. Essa parte a gente fazer pode uma analisar aqui sem, terapia. sem É problema. uma análise, Mas, né? Então tem a ver. claro que sim, né? Tem a ver com tudo isso. Na verdade, é mais um canal de comunicação, o canal do Instagram, como também o Uhum. canal do YouTube. Quem ainda não curtiu meu canal no YouTube pode curtir lá. Ele é, na verdade, uma réplica do canal do Instagram, mas Uhum. eu pretendo também aproveitar outras potencialidades lá do YouTube no futuro. Mas é um meio de criar comunicação e conexão com as pessoas, né? É uma Sim, coisa que né? eu São sempre pontes. tive vontade. Oi? Eu São as sempre tive pontes. vontade. Exatamente, as pontes, né? Os canais de interação, né? Eu sempre tive vontade de fazer isso, mas é claro que essa situação da pandemia, da quarentena, ela me obrigou a apressar esse projeto, né? Como me obrigou a apressar outros projetos, que no final das contas agora estou trabalhando neles, né? E, Uhum. e visualizo uma grande potencialidade, tanto nesse mundo virtual como em outros projetos nos quais eu estou envolvido, né? Mas Uhum. não abro mão do consultório físico, não. Sim. Você conhece a Rosana, né? A Rosana Figueiredo. Uhum. Eu e ela estamos abrindo um consultório lá em Betim. Ah, que E, legal. pois ainda não está em condição de ser utilizado, tanto por questões Aham. da política sanitária, né? Que ainda temos algumas restrições Uhum. em Betim, e está certo, deve ter mesmo. Como também até para Sim. adequação do espaço lá a esse novo momento, né? Agora a gente tem que readequar todos esses ambientes a um protocolo mesmo de segurança sanitária, né? Então nós Uhum. estamos trabalhando com isso, mas em breve eu vou dar notícia aí do endereço e o convite para que vocês se aproximem lá do nosso consultório lá em Betim. Ah, a agenda vai encher rapidinho. Se Deus quiser. É. Professor, o nome, Ousar Viver, né? De onde surgiu esse nome, Ousar Viver? Bom, quem já foi meu aluno de epistemologia, eu não me lembro de dizer se você foi minha aluna da disciplina de epistemologia, mas Acho quem que já foi não. meu aluno da disciplina de epistemologia, com certeza me ouviu citar um lema de Immanuel Kant. Não sei quantos se lembram, Immanuel Kant era um filósofo do iluminismo, né? O maior filósofo do iluminismo.
E Kant dizia sempre algo que para mim eu acho muito lindo, e falo isso com tanta emoção que às vezes eu até contagio outras pessoas. Kant dizia sapere aude. O que quer dizer sapere aude? Quer dizer ouse saber, né? Kant percebia que para a gente alargar as fronteiras do nosso conhecimento, para a gente poder até subverter o mundo buscando novas informações e novos conhecimentos, é preciso ter ousadia, é preciso ter coragem, porque a ignorância seduz, a ignorância parece mais confortável muitas vezes, mas viver na ignorância não se suporta. Então é preciso Uhum. ter a ousadia de saber. Então por isso ele dizia sapere aude. E eu falava isso com tanta Uhum. emoção que uma das coisas mais bacanas que aconteceu na minha vida de professor é que alguns alunos meus já tatuaram no corpo essa frase, sapere aude. No meu último dia na PUC, lá da Praça da Liberdade, foi muito bonito que uma menina, uma aluna chegou perto de mim e falou: professor, eu queria te mostrar uma coisa aqui, né? Que eu fiz em sua homenagem, homenagem às suas aulas, que as suas aulas me abriram muito a cabeça e tal. E aí mostrou o corpo dela tatuado com sapere aude, ouse saber. Então, eu acredito muito nisso que Kant está dizendo, que é preciso ousar saber. Mas mais do que só saber, Kant era muito racional, né? E o movimento iluminista foi com certeza um movimento muito racional, de buscar uma racionalidade que inclusive estamos necessitando ela nesse nosso Brasil contemporâneo, né? O grande inimigo do Brasil hoje talvez seja o iluminismo, com a sua essa busca revolucionária do conhecimento, mas para além de usar conhecer, eu acredito que é preciso ousar experienciar. O que é experienciar, né? Experienciar é você se expor a novas conjunturas, a novas formas de ver o mundo, a novas formas de experimentar o mundo. Uhum. Então é preciso ousar viver. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, mas eu não tenho certeza se ela é do Einstein mesmo, não. Talvez seja dessas frases que às vezes a gente atribui a alguém e não é exatamente dessa pessoa. Mas a frase diz assim: uma mente que concebeu, que experimentou uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. Einstein, com Uhum. isso, queria dizer o seguinte, né? Quando a gente se abre a novos conhecimentos, quando a gente se expõe a largas fronteiras daquilo que é o nosso mundo racional, nosso mundo de percepção, a gente então jamais volta àquela ingenuidade que às vezes parecia tão interessante, mas que na verdade tinha algo de ignorância nela, né? Então, uma mente que se abriu a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Mas eu gosto de fazer uma paráfrase disso, eu faço uma paráfrase disso do ponto de vista psicológico. Uma existência que foi tocada por uma experiência mais rica jamais volta ao seu tamanho original. Eu sempre É digo verdade. que um psicólogo ele não vai ajudar as pessoas a serem felizes para sempre, não vai ajudar as pessoas a serem normais como todo mundo, ou não deveria se preocupar em fazer as pessoas não terem nenhum problema, né? A vida dói e a gente às vezes precisa ajudar as pessoas a lidar com a dor da vida. Mas o que a gente pode ajudar as pessoas é a ter uma existência mais rica, uma existência mais ampla. As pessoas sofrem e adoecem porque se contraem ante as dificuldades da existência, se contraem ante as coisas que o ameaçam na existência. Então, o que a gente pode ajudar é as pessoas a terem uma existência mais ampla. Ou seja, ajudar as pessoas nessa ousadia de viver, ousar viver, não ficar só Pois com medo da é, vida. não ficar só com medo. E aí, né, passando para essa atualidade aqui, o que que você acha que as pessoas estão com mais medo ou estão mais ousadas?
Ou Bom, também existe uma coisa, né? As pessoas vão precisar serem ousadas nesses tempos. eu acho que é isso. Ousado a gente precisa ser sempre, né? E veja bem também, eu não quero fazer aqui nenhuma imposição. Olha, você precisa ser assim, você precisa ser assado. O que eu quero dizer é o seguinte: há muita vida na vida. A vida quer ser mais vida. E às vezes as pessoas estão sofrendo porque não experimentam todas as potencialidades e as possibilidades que a existência Uhum, oferece. Então a gente precisa perguntar o que é que está nos travando, né? exatamente. Carl Rogers tinha uma ideia, um conceito para falar sobre isso, que ele chamava de potencial ou tendência autoatualizante. O que era a tendência autoatualizante? Todos nós temos, como seres vivos, uma tendência a buscar a expansão do nosso viver, a ampliação do nosso viver, que é o que ele chamava dessa tendência autoatualizante. E se isso não está acontecendo, é porque a gente está trombando em algum lugar, tem alguma coisa nos travando, tem alguma coisa nos Uhum, adoecendo e nos fazendo ficar embotados. Então, o que nós podemos fazer para liberar isso? Essa situação de pandemia, é claro que ela nos obriga a uma certa contração. É claro que ela nos obriga a contrair e diminuir os nossos contatos sociais, né? É claro que ela nos obriga a diminuir, a contrair, né, as nossas experiências pelo mundo afora. Quantas e quantas pessoas não faziam todas as manhãs a sua caminhada e encontravam com o português da padaria, encontravam com alguém na rua e interagiam. E nessa situação de pandemia, às vezes estão reclusas nas suas casas, reclusas nos seus quartos, como uma medida de prevenção que realmente todos nós temos uhum, que limitar, né, os nossos contatos. Mas não só isso, né? Os empregos, por exemplo, estão sendo diminuídos nessa situação de quarentena. Isso faz a própria vida encolher, né? Porque os nossos recursos encolhem, nossos recursos financeiros encolhem, né? Então, a própria economia uhum. do país está encolhendo. Então, essa semana tivemos uma boa notícia, né? O Banco Central dando uma boa notícia, que o Brasil não vai decrescer tanto quanto se pensou que o Brasil ia decrescer, vai decrescer menos. Mas olha para você ver, nós estamos achando que é uma boa notícia o buraco não ser tão grande, né? É terrível, é uma situação que é realmente difícil, então nos obriga a esse encolhimento da vida, mas então nós precisamos nos tratar, precisamos aprender a Uhum. lidar com essa realidade, né? E aí eu estou fazendo uma aposta, né? E esse meu canal no Instagram, ele contém essa aposta. A minha aposta é o seguinte: eu acho que para a grande parte da população mundial não vai mudar nada depois dessa pandemia. Muita gente vai continuar suas vidas enfiadas no seu cotidiano e vai voltar correndo para as filas dos shoppings para poder comprar logo, aproveitar as liquidações. Muita gente vai voltar à rotina de tentar esquecer da vida nos botecos, né? Claro que todo mundo tem um pouco de saudade do boteco, eu mesmo tenho saudade do boteco, mas para Com muita certeza. gente tudo vai voltar a ser como era antes, né? Você E muita acha gente está que doida. as pessoas vão se esquecer dessa privação que a gente está tendo? Muita gente quer até se esquecer. Tenho certeza que até como uma estratégia de defesa frente a essa situação, muita gente até quer realmente esquecer de tudo isso. Mas eu Uhum. acho, essa é a minha aposta, né? E eu vejo isso à minha volta, eu vejo isso nas pessoas com quem eu trabalho, vejo isso nos noticiários. Eu acho que para uma grande parcela da população, essa situação vai ter impactos profundos, né? Eu sou bem mais velho que você, Gisele, e a minha geração, nós não vimos nesse mundo nenhuma crise tão grande, né? Eu nasci depois da Segunda Guerra Mundial, bem depois da Segunda Guerra Mundial, diga-se de passagem.
Eu nasci depois da Segunda Guerra Mundial e acho que para a minha geração nunca houve uma situação assim tão que nos confrontasse tanto quanto essa pandemia, né? E se você for pensar na própria história da humanidade como um todo, essa é uma situação muito grave, né? Nós nunca estivemos tão ameaçados de extinção como estamos hoje. Muita gente está escamoteando essa realidade, mas os cientistas estão mostrando que a extinção da humanidade é algo possível, né? Eu espero que não chegue a tanto, né? Todos nós esperamos que não chegue a tanto, mas ao menos nós estamos o tempo todo confrontados com a finitude não apenas de nós indivíduos, mas com a finitude de nós todos como humanidade, o nosso projeto como humanidade, o nosso destino como humanidade, a meu ver, está sendo questionado. E eu creio que grande parte, pelo menos um terço, será, da população desse mundo, vai ser muito impactado por isso. E isso vai gerar algumas perguntas. Emocionalmente, mas para mim tudo é emoção, né? Porque nos nossos sentidos do existir, nos nossos sentidos do existir, e esse sentido do existir, eles são vivenciados emocionalmente. Aquilo que realmente faz sentido para nós, faz sentido com a emoção. Então, acho que algumas questões elas vão eclodir de forma muito, muito profunda nessa situação. Como, por exemplo, qual é o sentido da nossa existência como humanidade? Quando eu digo como humanidade, é porque eu estou dizendo assim, de 7 bilhões e meio de pessoas que nós temos nesse planeta, talvez para a maioria, as pessoas não param para pensar assim, mas espera aí, o que realmente é a existência humana? Né? Talvez elas ficam assim, acomodadas em certas respostas que já aprenderam desde a infância, a maioria delas respostas religiosas, nós somos assim, porque Deus nos fez assim, Deus quer assim e tal. Mas talvez elas não tenham parado para pensar e colocar em perspectiva toda a história humana, para onde nós estamos indo com essa história e aonde é que nós queremos chegar com essa história. E eu creio que essa ameaça da nossa extinção como seres humanos, pelo menos para algumas pessoas, vai trazer essa reflexão, né? Qual é o sentido da nossa existência como humanidade? A Andréia, minha amiga Andréia, Andréia Lana, está dizendo que a filha dela, de 6 anos, perguntou na semana passada qual o sentido da vida. É isso mesmo, as próprias crianças estão sendo impactadas com isso, né? Porque também elas começam a ter o seu imaginário povoado por essas questões. Então, essa para mim é uma questão. Outra questão que eu acho que essa pandemia nos coloca. O que precisa ser modificado de forma profunda no nosso modo de vida? Será que essa pandemia não está nos sinalizando que tem alguma coisa errada no nosso modo de vida? A nossa relação com a natureza, a nossa relação com a comunidade mesmo de seres vivos, não tem algo que precisa ser modificado? Nós não estamos em desequilíbrio com essa comunidade de seres vivos, né? É interessante assim, que as hipóteses sobre o início da pandemia do coronavírus, desse novo coronavírus, elas remetem a hábitos alimentares ou a uma certa forma nossa de predação da natureza. Ainda não se sabe exatamente como isso começou. A hipótese mais provável começou na China e começou aliada a um mercado de vida silvestres, né? Mercado de animais silvestres. E que parece que a expansão do coronavírus começou ali. Bom, isso pode ser apenas uma hipótese, que talvez não se confirme nunca, talvez nunca nós tenhamos dados seguros para dizer sobre isso. Mas, com certeza, essa forma tem a ver, essa pandemia tem a ver com a nossa forma de predação da natureza, de predação de outros seres vivos.
e que tem Uhum. sido desordenada e que tem causado esse desequilíbrio que nós estamos experimentando. E que, como humanidade, nós nunca estivemos tão conectados. É interessante que uma coisa que aconteceu lá na China, 2 meses depois, está batendo aqui, acontecendo aqui no nosso bairro. Quer dizer, nós nunca estivemos tão conectados. Então, a gente, de alguma forma, É tem que ser verdade. levados a pensar que nós nunca estivemos tão, nunca foi tão necessário que as nossas vidas sejam levadas em consideração junto com outras vidas. Que pensar sobre as nossas vidas quer dizer também pensar sobre outras vidas que conosco compartilham esse mundo. Isso inclui os outros Exatamente. seres humanos e outras formas de vida. Uhum. Quando começou a pandemia, assim, lá nos outros países, né, na Itália, a gente não Hum, imaginava que isso ia chegar aqui, porque a gente sempre sim. estava acostumado a ver as coisas acontecendo lá fora. E, né, guerras, ou epidemia, ou mortes. E de repente chega aqui e, como você falou, de uma forma drástica, conecta todos nós. Conecta todos nós e quero crer e espero nisso que abre também as a nossa percepção. Porque talvez a gente não tinha, nós não tínhamos guerras aqui, pelo menos a minha geração não viu guerra aqui no Brasil. Uhum. Mas quantas outras formas de desequilíbrio nós temos à nossa volta, né? Formas de Sim, violência nós temos à nossa volta. A nossa forma de nos apropriarmos da natureza para ter o nosso sustento, né? Ela é solidária com todas as formas de vida, com todas as formas, para começar, de vida humana, né? Quantas pessoas à nossa volta não têm acesso a esses recursos para que a sua vida possa se sustentar? E aí vamos pensar também em outras formas de vida, né? Uma coisa interessante que tem acontecido, não sei se você tem visto aí o noticiário, eu coloquei isso lá no meu Instagram, que em muitos cantos do mundo a natureza está agradecendo o encolhimento dos seres humanos. Por exemplo, praias onde as estrelas do mar não podiam mais frequentar porque estava cheio de gente e gente que ia predá-las, né? uhum, Estrelas do mar voltando às praias. Pássaros que fugiam de certas áreas verdes, de certos parques na cidade, espantados pelos seres humanos, de repente voltando a esses parques, né? Olha, será que isso não está sinalizando que a nossa forma de vida ela está, de alguma forma, produzindo uma violência com outras formas de vida? Aí você vai falar é dizer assim, mas o que, verdade. é que isso tem a ver com psicologia? O que, é que isso tem a ver com psicoterapia? É por isso que no meu, no meu canal aí no Instagram, quando eu falo em ousar viver, eu estou remetendo a um conceito que tem sido trabalhado hoje em várias partes do mundo, que é o conceito do bem viver, né? O bem viver, ele não é só essa preocupação com uma psicologia voltada apenas para a minha interioridade, para os meus problemas pessoais, para os meus traumas, para as minhas ansiedades, para as minhas angústias, para as minhas neuroses. O bem viver quer dizer uma vida que, de alguma forma, busca a sua sanidade, busca a sua felicidade, se é que nós podemos usar esse termo, numa vida mais em equilíbrio com outras formas de vida, mais integração com outras formas de vida. E é isso que eu estou, de certa maneira, propondo aí com o meu canal Usar Viver, né? Uma Uhum. psicologia existencial conectada com todas as formas de existência, todas as formas de seres vivos. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, e o que que você acha que a psicologia, né, como você já falou aí, qual que vai ser o papel do psicólogo nesse futuro aí? Você acha que a gente deve abordar como esses temas pós-pandemia, né? Na pandemia, vamos dizer, já está sendo bem abordado, né? Sim, sim. Sobre,
sobre vários assuntos aí, o pessoal está trabalhando bastante, se empenhando bastante. Sim. Mas e pós? E quando acabar? Quando a gente retornar? Você acha que a gente vai retornar? Ou você acha que a gente vai se reinventar depois? Você falou que algumas pessoas, você acha que a maioria não, que elas vão querer voltar onde elas estavam, né? Eu acho que às vezes voltar é sempre uma tentação, né? As pessoas às vezes acham que antes o mundo normal era aquele que elas perderam, mas é o que que eu estava dizendo para você, ousar viver quer dizer ousar expandir, expandir as fronteiras do que nós somos, expandir a fronteira da nossa forma de existir, né? Então, eu acho que para muita gente, de fato, essa pandemia vai significar essa lição. É preciso se reinventar sempre. É preciso se Uhum, reinventar e se reinventar em contato com outras formas de vida, em contato com outros seres humanos de forma mais íntegra, de forma mais próxima, né? Buscar mais uhum, essa empatia com outros seres humanos, né? Mas tem se falado muito, né, que após a pandemia, digamos assim, à medida que a gente for superando aí os diversos desafios que a pandemia nos coloca, o principal deles é, de fato, encontrar uma vacina, que ainda vamos ter que conviver durante um bom tempo com as questões emocionais e relacionadas à saúde mental oriundas dessa pandemia. Mas é o que eu estava te falando. Em que eu acredito? Acredito que muita gente vai tentar realmente voltar ao antigo normal, mas algumas dos desafios que essa pandemia nos coloca, algumas das questões que ela nos coloca, vão ser acolhidas, pelo menos por uma boa parcela das pessoas, é, de uma forma muito profunda. Isso vai, de alguma forma, impactar essas pessoas de uma forma profunda. E aí que eu te falo das possibilidades de nós ressignificarmos a nossa existência. De alguma maneira, essa uhum, pandemia significa uma possibilidade de ressignificar a nossa existência naquilo que eu estou trabalhando, eu estou tentando propor, que é o que eu chamo do bem viver, né? O que é esse bem viver que eu estou propondo, né? Assim, que eu quero aqui tentar desenvolver, né? Primeiro, algo que enfrente as chamadas armadilhas do eu. Nós vivemos uma sociedade de empoderamento narcísico do eu e de um empoderamento narcísico do eu estimulado pela mentalidade do consumo, pela mentalidade do consumismo. E é isso que gira a nossa economia, é isso que de alguma forma está presente nos discursos das nossas carreiras profissionais, é isso que muita gente às vezes procura ou quer quando procura um psicólogo. Muitas vezes as pessoas usam linguagens diferentes, mas às vezes elas querem de alguma forma reintegrar ou consertar novamente, né, o seu próprio eu, querem empoderar esse eu. Mas eu digo que isso tudo contém uma certa ilusão narcísica. E uma ilusão narcísica que nos leva a adoecer mais, né? Essas armadilhas do eu, na verdade, nos fazem pessoas mais infelizes, mais incapazes de lidar com a mediação do outro e mais incapazes de lidar com as frustrações da própria existência. Então, quando eu falo em bem viver, eu falo no enfrentamento dessas armadilhas. E para isso, muitas vezes, é que nós precisamos da psicoterapia. Para isso, muitas vezes, nós precisamos da psicoterapia porque ela pode nos levar, por exemplo, na direção de um autoconhecimento. De um autoconhecimento que nos faz, por exemplo, perceber as armadilhas do discurso da autoestima, por exemplo. Só para te dar um exemplo. Muitas vezes esse discurso da autoestima, ele na verdade remete a uma centralidade do eu
que também é ilusório, que também é, de alguma maneira, adoecedor, né? Uhum. Ou ainda, né, um autoconhecimento que nos leva a conhecer quais feridas fizeram com que nós agora buscássemos, de forma às vezes desesperada, a reconstituição desse eu. Então, o que eu chamo de bem viver, o meu conceito aqui que eu estou falando de ousar viver, inclui essa jornada do autoconhecimento. E a jornada do autoconhecimento é muitas vezes uma jornada dura, dolorosa, mas todo mundo que já passou por uma psicoterapia bem profunda sabe que é uma jornada necessária e que nos faz crescer. Tenho certeza, Gisele, que você com seus clientes aí já deve ter visto muita gente ter a boa experiência do autoconhecimento, de compreender melhor as suas dores, mas não só compreender melhor as suas dores, mas compreender melhor as suas próprias potencialidades. Aquilo que nela Exato. chama, desafia a um crescimento. Então, o bem viver implica nessa jornada do autoconhecimento. Mas não apenas um autoconhecimento para centrar novamente apenas em si mesmo, centrar apenas no próprio eu, mas algo que nos leve a uma abertura para um sentido que nos ultrapasse. É disso que eu estou falando que a pandemia talvez nos desafie, talvez nos jogue na nossa cara. Que nós precisamos, de alguma forma, nos conectar com um sentido que nos ultrapassa. É isso que a gente estava falando outro dia, você estava participando, você estava assistindo também, quando nós estávamos falando de espiritualidade. O que é espiritualidade? Eu não estou aqui pregando religião nenhuma e nem a minha intenção, aliás, uma das coisas que eu estava falando é que muitas vezes as religiões, pelo menos as igrejas, às vezes têm promovido mais morte do que vida, ou mais violência do que sanidade. Sim. Mas eu estou falando da verdadeira espiritualidade, que ela implica nessa pergunta, que conexão eu tenho com um sentido que me ultrapassa? Como assim que me ultrapassa? Um sentido que já estava aí antes de mim, que foi construído, foi sofrido, foi partilhado e foi amadurecido por gerações e gerações que vieram antes de mim, que de alguma forma tentaram responder essa pergunta: o que é o sentido da vida? E quando eu acolho essas tradições de valores, quando eu acolho isso, não para cristalizar isso, e não apenas para dizer assim, não, essa é a verdade, essa é a resposta certa, mas que eu acolho para nisso tentar encontrar um sentido que está aí se mostrando, se revelando a todos nós, que está aí ultrapassando a minha existência individual e está de alguma forma me dizendo, olha, a vida tem um sentido além. E essa abertura que a espiritualidade permite, né? Essa abertura para uma conexão com um sentido maior que a gente precisa também experimentar para o bem viver, né? O bem viver, então, implica também isso, né? Que algumas pessoas podem experimentar isso de uma maneira religiosa, mas não necessariamente de uma maneira religiosa. Tem várias práticas, né? Só te Várias, interrompendo um pouquinho para complementar aqui. A Fabiana Marinho, que foi a minha psicóloga aqui Fabiana na Marinho, me CCL. mandou uma mensagem hoje muito Ela tá bacana aí. aí, ela tá aí na Um grande live. abraço Ô, para Fabiana, a gente Fabiana estava Marinho. falando de você, que você cuidou de mim, que você tinha Ai, estudado com ele. Ela tá aí na live. coisa Beijo. bacana. Eu estou Isso. vendo O muita gente Jonas, querida aqui, muitos ex-alunos, muitos amigos, gente queridíssima aqui. Quero mandar um grande abraço para todo mundo aí. Não dá para a gente nomear todos aqui, senão não vamos passar a live inteira só falando no nome de todo mundo. Mas muita gente muito, muito querida e fico feliz, né, de a gente poder estar criando esse contato com essas pessoas. Mas, quando é contato que eu estou falando então de conexão, né? Aí, ó, Rosana, minha sócia lá, tá aí acenando para nós. Eu falei para vocês que eu e Rosana estamos montando um consultório lá em Betim, que daqui a Magno. pouco nós vamos dar endereço aí para todo mundo, para todo mundo nos visitar. Tem até gente aqui da minha infância na igreja aí, na igreja presbiteriana, aí, Miguel, que está lá em Gonçalves, no sul de Minas. Gente bacana, gente, eu não posso ficar nomeando, não, senão eu vou fazer injustiça com algumas pessoas muito bacanas que estão aí também. Olha, tem o Eu quero Jonathan dar... Matias, que está de Portugal nos vendo.
O Oh, que canal coisa dele bacana. também, ele tá mudando um pouco o canal dele, fazendo isso também, algo interativo sobre as Hum. vivências, e até quinta-feira a gente vai estar falando sobre a vida dele lá em Portugal e como que está sendo. Ah, que coisa Brasileiro no legal. estrangeiro, né? É o que Que, todo mundo, muita gente sonha, né? é. Mas deixa eu falar ainda, eu falei já de alguns aspectos do que eu estou chamando de bem viver, né? Que Sim. você está me perguntando qual que é a proposta do ousar viver. Estou dizendo que ela está em torno desse conceito de bem viver. E esse conceito de bem viver, então, ele inclui a compreensão de certas conexões. Então, eu falei sobre as conexões espirituais, a questão da espiritualidade que me remete a celebrar um sentido, a Uhum. vivenciar um sentido que me ultrapassa, né? Que é maior do que só a minha vida pessoal, minha vida individual, e de alguma forma nos conecta todos como humanidade, e não só como humanidade, como é, Uhum. é, todos os seres existentes no mundo, né? Você É, falou do consultório em relação, né, a esses pontos aí do bem viver, da espiritualidade. O que que você acha que o psicólogo, qual que é o papel do psicólogo em abordar a espiritualidade ou a religião no consultório? Como é é claro, isso? assim, é claro que. Então tá, eu tenho outras coisas que eu queria colocar, mas vou abrir esse parênteses aí dessa pergunta que você está me colocando. É claro que a religião é alguma coisa com a qual o psicólogo tem que ter muito tato para lidar, porque o psicólogo não tem o direito de interferir na crença religiosa de alguém, Sim, né? Seria sim, impor seus valores sobre alguém. Mas eu digo sempre que é meia verdade essa coisa que de psicólogo não discute religião. Por que eu digo que é meia verdade? Porque essas coisas acabam sendo discutidas ou sendo trabalhadas. Não é trabalhadas claro. do seu conteúdo doutrinário, absolutamente, não trabalhadas no seu conteúdo Hum. teológico, né? Olha que eu, na minha vida, já tive várias vezes a tentação de discutir teologia com algum. Sabe que eu tenho formação em teologia também, né? Com algum cliente, mas sempre fugi dessa tentação, sempre tentei. Por quê? Porque a questão mais fundamental ali não é quais são as doutrinas ou quais são a- os ícones, quais são os Uhum. conceitos com os quais aquela religião trabalha. Mas a questão mais fundamental é que tipo de existência a pessoa se propõe a ter baseada na sua religião. Uhum. Qual que é, qual que é a relação da própria pessoa consigo mesma e com o próximo baseada na sua crença religiosa? Porque na maior parte das Sim. vezes a gente vai ver que o importante é discutir as relações. Isso é que é importante trabalhar na psicoterapia, as relações. Tem um caso que eu trabalhava sempre com os alunos em sala de aula, provavelmente eu devo ter trabalhado com você em sala de aula, que é um caso do Yalom, em que tem lá um cliente dele que acredita na reencarnação e que ele sempre via aquele caso, assim, ele mesmo não acreditava naquilo, mas ele nunca caiu em discussão propriamente teológica ou religiosa com esse cliente. Mas sempre tentou confrontar o próprio cliente com o que é que ele fazia com o seu discurso religioso. E como era a sua relação com as pessoas baseado nesse seu discurso religioso. E aí o próprio cliente foi percebendo sobre como ele era muitas vezes é, é, machista, baseado às vezes até a despeito do seu próprio discurso religioso, né? Como que ele Uhum. era uma pessoa egoísta, às vezes a despeito também do seu próprio discurso religioso. Então, essas coisas que precisam ser trabalhadas, né? Então, quando eu falo que a espiritualidade, ela de alguma forma ela precisa ser trabalhada também no consultório, eu falo da espiritualidade com essa capacidade de reconexão com sentidos que nos ultrapassam. E a Uhum. capacidade da gente ser capaz, capacidade da gente se abrir a acolher esses sentidos e E vivenciar. é o Hoje que você mesmo, propõe no bem viver. no bem viver. Hoje mesmo eu trabalhava com um cliente e ele me falava sobre a sua própria vida, sobre como ele estava lá enfrentando suas questões pessoais e tal. E no meio dessa sessão, eu fui desafiado a falar sobre algumas coisas
soltar um pouco umas coisas que passavam pela emoção dele e tal. E aí ele foi me contar que estava lendo uma biografia de Gandhi, né? E sobre como as coisas que ele está lendo sobre Gandhi estão mobilizando, estão de alguma forma chamando a buscar viver de outra maneira. Olha para você ver se isso não tem algo de profundamente espiritual, né? Volto a dizer, não estou aqui questionando a religião indiana ou dizendo que ele precisa seguir, né, o Bhagavad Gita, ou sei lá que qual outro compêndio, né, de doutrinas. Mas aí ele está procurando uma conexão Uma espiritual de conexão. alguma E é forma. dessas conexões que eu estou falando. Mas é que a conexão espiritual é só uma das conexões. Porque é isso que eu estou querendo também dizer que o conceito de bem viver implica. Que a gente às vezes pensa nessa conexão espiritual, mas tem outras conexões que nós podemos abrir. A conexão ecológica, né? Se tem algo, então, acho que hoje, como humanidade, nós estamos sendo desafiados, e isso passa também pelo consultório, é uma abertura para a nossa conexão ecológica. Uma verdadeira devoção a outras formas de vida que a gente tem que aprender a lidar, né? Eu agora A estou me respeitar. reeducando a aprender novamente a lidar com cachorros, né? Tem até uma pessoa querida que eu acho que está aí nos ouvindo aqui, que tem pelo menos me deu uns toques aí sobre a minha maneira de lidar com cachorro, né? Porque agora eu tenho um cachorrinho e resolvi adotar um cachorrinho. E tô vendo como eu às vezes preciso vencer alguns vícios, né? Mas é ótimo, porque eu gosto de lidar com plantas. Eu passo o dia inteiro lidando com plantas quando eu estou lá na minha roça. Uhum. É, mas a gente precisa, às vezes, aprender a lidar com os seres vivos de um modo geral. E a gente precisa aprender a Algo que lidar com... já, algo que já está aqui para a gente, não é? Que é a natureza, que são os animais, algo que já está criado para nós e que talvez a gente não estava aproveitando e precisa Sim, mas se veja bem, conectar a ele. ecologia não é só natureza e não é só animais. Ecologia é a nossa maneira de nos relacionarmos com as fontes da vida. Como é que nós nos relacionamos? Nós nos apropriamos de forma desordenada disso e dominamos isso e transformamos tudo isso em bens de consumo para uma minoria? Ou realmente nós utilizamos e nos relacionamos com todas essas fontes da vida de forma, por exemplo, a produzir equidade, de forma a produzir justiça? Então, outra conexão, aí que eu quero propor essa, eu sei que é uma que muita gente vai achar que é polêmica, mas outra conexão é a conexão política, né? Nós não podemos perder de vista, gente, como humanidade, é, para mim, assim como eu não esperava que nesse início de século XXI a gente não tivesse que ter que convencer as pessoas de que a Terra não é plana, né? Eu pensava que já tivesse superado esse capítulo da vida, né? Da nossa aventura humana, que a gente já tivesse ultrapassado esse capítulo das pessoas entenderem que a Terra não é plana. Eu também acho que a gente já está na hora de vencer esse capítulo de que as pessoas não percebam que a sua vida, o seu bem-estar tem tudo a ver com política e que a nossa saúde mental tem a ver com política e que essa conexão com a vida política deve fazer parte da nossa existência. E que às vezes nós estamos fugindo disso, às vezes é por causa das nossas dores, porque eu tive muita decepção com esse político tal, eu tenho muita raiva daquele outro político tal. Então, às vezes, por causa das nossas dores mesmo, a gente vai fugindo desse tema. Porque se eu falar sobre isso, eu brigo com a minha família. Se eu entrar nesse assunto, só dá discussão. Nós não podemos fugir disso. Nós temos que nos abrir à conexão também com a vida política, também com as questões políticas. Você veja que o que eu estou propondo é uma expansão da existência, não uma contração da existência. E essa expansão da existência implica a gente perceber quais as conexões de tudo isso que nós estamos dizendo aqui agora, de tudo isso que nós estamos falando aqui, de tudo isso que nós estamos passando, que essas pessoas que estão aqui nos ouvindo estão passando, tem a ver com a nossa vida política. Então nós temos que recuperar isso também no nosso conceito de bem viver. As conexões com a nossa vida econômica. Você sabe que todas essas palavras, ecologia, economia, vêm de uma raiz grega, quer dizer
que quer dizer oikos, né? Oikos é um termo grego que deu origem à palavra economia, à palavra ecologia, e, e que na verdade quer dizer casa. Quer dizer, a casa em que a gente habita, o mundo em que a gente habita, o espaço em que a gente habita. Então nós precisamos cuidar dessa casa, da casa comum que todos nós temos. Então, não é possível a gente ter saúde mental apenas voltado para o nosso próprio interior. A gente tem que olhar para a casa onde nós estamos, para o ambiente onde nós estamos, para as relações em que nós estamos inseridos. As pessoas adoecem, ou crescem, ou se expandem, tudo isso no meio de relações. E a coisa mais linda do Isso é mundo é quando verdade. você consegue criar conexões que expandem a sua vida. Quando você conhece pessoas que te ajudam a ser pessoas melhores, quando você se abre a mensagens que podem te ajudar a expandir sua própria maneira de ver o mundo, quando você, de alguma forma, aquilo que eu falei lá do Kant, do sapere aude, né? Ouse saber, mas que eu tô aqui propondo como ouse viver, né? E é isso que é legal, assim, a gente ser tocado por outras formas de existência que permitem a Uhum. expansão da nossa própria vida. É isso que eu estou chamando, criar essas conexões, né? Viver, buscar uma maior plenitude com todas as formas de vida, né? Isso é que eu estou chamando do bem viver, né? Você acha que é possível, Gisele? Ou você acha que tudo isso que eu Acho que estou falando é, não tem nada a ver com psicologia? acho que é ousado, É ousado? né? Ousado e desafiador. Ainda Hum, mais quando você fala da parte de política, né? Que sim, é algo que nos dói, que dói. machuca. Sim, Participar, ver, né? Nos indigna e a sensação de não fazer nada. Do que a gente pode fazer em relação a isso. Mas a gente precisa de lidar com essa dor, realmente. E pois é, mas você como buscar. psicóloga aprendeu aqui com o meu amigo Freud, é o Freud aqui na minha xícarazinha, ó. Você aprendeu aqui com o meu amigo Freud que a gente reprimir uma, uma ala da nossa vida, a gente escamotear, a gente retirar uma face da nossa vida, Uhum, nos faz adoecer. E você aprendeu aqui com o meu sim, amigo Roger, está o meu Roger aqui também na minha xicrinha, né? É, que a gente vive de forma mais saudável quando a gente amplia todo o leque da nossa existência, quando a gente sim. expande todas as nossas potencialidades. Então, A o que gente que eu estou pode usar dizendo? isso. O que que eu estou dizendo? A gente recalcar, usar um outro termo aqui, né? É, Uhum, a nossa vida política, como recalcar a nossa vida espiritual. Você sabe que o Viktor Frankl, né? Você conhece o Viktor Frankl, um psiquiatra importante do campo existencial, né? Um vienense, o fundador da chamada logoterapia. Tem muita gente que está nos assistindo que deve ter familiaridade com logoterapia. Viktor Frankl propunha exatamente isso, assim. Ele foi um grande leitor de Freud, fez cursos com Freud, mas ele propunha, olha, assim como as pessoas adoecem por recalcar a sua sexualidade, que é uma tese muito presente em Freud, ele dizia, as pessoas também adoecem por recalcar a sua espiritualidade. E Vitor Franco tentou trabalhar isso de várias maneiras, tal. Ele mesmo era um judeu praticante, tal. Mas eu estou ainda dizendo mais. Nós adoecemos também quando recalcamos outras tantas dimensões da nossa vida, né? é A verdade. sexualidade, nós precisamos de alguma forma expandir nossa sexualidade, expandir nossa espiritualidade, expandir nossa consciência ecológica, expandir nossa consciência política, Uhum, enfim, nos reconectarmos com tudo aquilo que é a existência em sua plenitude, né? Tá entrando aí o meu amigo Izinho, entrando atrasado, meu amigo Izinho, mas eu quero fazer aqui com o Izinho uma live sobre a questão ecológica. O Izinho é meu parceiro uhum. em projetos de ecologia e eu quero fazer uma live aqui também sobre isso, para Que tentar bom, mostrar você precisa exatamente isso. de
falar mais. Acho que você vai precisar de fazer uma live para cada conexão dessa que você falou. Sim, e pretendo fazer isso mesmo. Acompanhe Você lá falou da o meu canal lá, espiritualidade, né? Você falou da espiritualidade, espiritualidade. da Agora, política. ecologia. Você já falou da política? Não, não falei. Ah, você está falando que eu já fiz lives? Não, de fato. Já Você fiz falou da espiritualidade. Mas ainda quero desenvolver mais a questão de espiritualidade, porque nós acabamos falando aquele dia muito sobre religião e eu quero falar mais sobre espiritualidade Sim. especificamente. Então, Uhum. vamos fazer uma live sobre espiritualidade, sobre ecologia, sobre política, sobre economia, sobre modo de vida de um modo geral, né? E porque Uhum. eu quero de alguma forma propor como tudo isso como tudo isso tem a ver com a nossa existência, né? Sim. E com isso que eu estou chamando do nosso ousar viver, né? Ousar viver de forma mais plena. Como é que você também, É, Gisele, pode nos ajudar a ousar viver aí na sua cidade, através do seu trabalho aí de psicologia? gente, então, meu ousar viver é levar as questões para os meus pacientes, né? Do Hum, autoconhecimento, como você disse, né? Das relações que nos adoecem, de desconstruir alguns papéis, né? Nossa, o papel de mãe, que é a Às vezes as pessoas super ficam presas a esse, heroína. a esse papel, né? Isso, ao papel de que não posso falar da minha mãe, não posso falar mal, não posso ter algum sentimento. Então, assim, esses papéis sociais eu percebo muito que precisam ser desconstruídos e reconstruir novamente de uma forma saudável. Conforme a OMS, as relações são a segunda maior causa do adoecimento mental. Então, a gente Sim. precisa de trabalhar, e eu percebo isso na terapia, e ela até lançou, né, a OMS lançou uma nota em 13 de maio, dizendo que um dos grupos de risco da pandemia em relação à saúde mental são as crianças e os adolescentes, que estão em Hum, casa presenciando brigas dos pais, né? E não estão em outro ambiente, um ambiente harmonioso, um ambiente com seus pares, que teriam na hum, escola. Então, eu percebo isso muito. Eu tenho recebido muita demanda de relacionamento. Creio hum. que você também pode colocar aí uma conexão, relações, né? Relacionamento É, com pessoas, com a família, como reconstruir isso aí, porque eu às vezes falo na minha terapia, né? Já falei até para adolescente. Assim, olha, teve um filósofo que disse uma vez assim que o inferno são os outros. Jean-Paul Ela, Sartre. é verdade, é verdade. Ela, mas eu digo que o inferno são os outros porque eles, ao mesmo tempo que eles não nos adoecem, a gente precisa deles para viver. O que Então, adoece é a nossa maneira de lidar com os outros, né? O outro é o inferno na medida que ele me frustra, na medida em que ele nem sempre age da maneira como eu queria, mas é isso que a psicoterapia precisa ajudar. Eu sempre digo que o psicólogo não lida com cabeça, o psicólogo lida com uhum, relações, porque são as relações que adoecem e as relações que podem fazer as pessoas crescerem, né? Então, o importante é o sim. significado que se dá às relações, o sentido dessas relações. Uhum. Gisele, mas o Instagram está me avisando que nós temos 40 segundos para terminar. Eu quero terminar te agradecendo por essa live, né, que a gente está participando hoje. Espero que a gente volte aí a falar mais vezes, né? E agradecer a todo mundo que está aí nos participando com a gente. Sim, obrigada por todos, obrigada por esse, né, ter participado, por você ter aceitado o meu convite dessa entrevista, e vou te acompanhar sim nesse projeto. Isso, e dizer para o pessoal acompanhar e comentar também. Coloque lá o que achou lá das coisas que ele está falando, se concorda, se discorda. E Sim, grande a abraço live para vai todo ficar mundo aí. salva na página. Uma boa noite para todo mundo. Estamos Boa encerrando aí noite.